Bom dia! Estamos aqui mais essa manhã para ouvir a direção que Deus tem para mim, a direção que Deus tem para você. E assim como todos os dias, né, Deus ele vai nos dar uma direção e segundo a direção que Ele nos dá é para que nós voltemos com a vitória, no nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua voz. Pedimos que abra o nosso entendimento. Faça-nos entender, Pai, a Tua vontade, a Tua palavra, pois sabemos que é a melhor. Os planos do Senhor são os melhores para mim, para todos nós. Então, nos faça entender segundo o Teu querer. Abra o nosso entendimento para que possamos viver a Tua palavra no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura em 1 Coríntios, no capítulo 13, o versículo é o 12. Aqui, no título, né, do capítulo 13, ele diz assim: a suprema excelência do amor. Entenda que é uma suprema, ou seja, é algo grande e é excelente, né? O amor. Né? E Paulo ele vai, né, nos abrir os olhos, né, dirigido pelo Espírito Santo. Olha o que ele diz aqui no versículo 13, versículo 12. Porque agora vemos por espelho em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Vamos começar de novo aqui o 13. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Desses três, o maior que permanece é o amor. E se não permanece, é o que tem que permanecer. E nós vamos entender por quê. Ele diz assim: porque agora vemos por espelho, em enigmas. Entenda? As parábolas, elas são como um enigma, né? Uma coisa que não é real, mas que Jesus ele conta, né, uma parábola como um exemplo, né, para que nós possamos nos ver, vamos dizer assim, para que nós possamos nos ver dentro daquela parábola. Então, por isso ele diz que é como um espelho. Então, uma parábola é como um espelho, né? E Jesus ele conta as parábolas como se fosse um enigma, ou seja, algo, né, que não existe, mas ele está contando para que nós possamos fazer uma comparação, né? Quando ele conta a parábola do semeador, né, que a semente caiu em pedras, a outra caiu numa terra boa, a outra caiu na areia. Então ele vai explicando, né, para que nós possamos entender que aquelas sementes é a palavra, né? E ali ele vai explicando o que significa cada terra a qual aquela semente caiu. Aquela semente é a palavra de Deus, que nós precisamos cultivar, né? E aí ele fala assim: mas então veremos face a face, eu e você, um dia, se nós mantermos, né? Porque há também as condições. Nós não podemos também achar, nossa, todo mundo vai para o céu. Espera aí. Deus é justo. Quem vai para o céu é que busca a justiça dele. Quem está buscando a justiça do mundo, infelizmente, eu não sou apta para dizer para onde vai. Mas uma coisa eu digo, o céu é para quem busca a justiça de Deus. Isso eu tenho certeza. O céu é o lugar a qual os que buscam a justiça de Deus vão morar. E lá vai morar eternamente. E é o que eu quero e é o que eu vou buscar.
E os outros vão para onde? Não me importa. Por quê? Porque o que me importa é para onde eu vou e para onde eu posso levar muitos que creem. Por que eu estou dizendo dessa maneira? Porque eu preciso entender. Se para onde eu vou é bom, eu preciso conhecer para onde eu vou. Eu preciso falar, né, de como é bom ir para esse lugar, para que pessoas queiram ir para lá. Né? O juiz, o justo juiz, é Deus. Quem pode dar o veredito final é só Ele. Ele diz na palavra que nós não podemos acrescentar e nem tirar nenhum tio. Então, se eu não posso crescer nem diminuir, para eu não pecar, melhor eu conhecer só para onde eu vou, para onde eu quero ir, que é o céu, que os justos irão entrar. Então, eu prefiro conhecer somente o céu e fazer somente a justiça. Fazer a minha parte e chamar. A minha parte também é chamar aqueles que não sabem, aqueles que não conhecem, para vir a conhecer. Conhecer o reino do céu. Conhecer a pátria onde eu vou morar e quero que muitos venham comigo para morar lá. E lá é lugar de justiça. E lá não tem injustiça. Então, o que eu preciso aprender é que eu preciso ser justo e ensinar a justiça. Porque eu não estou no lugar de juiz. Não sou eu que dou sentença para ninguém. Eu quero buscar o céu para mim e para aqueles que estão ao meu redor. E o que vai acontecer com aqueles que não estão, eu sei que não é coisa boa, mas eu não sou apta para dizer. Haverá um dia que vai ter o grande julgamento. Aqueles que não quiseram conhecer o céu, eles vão ouvir da boca de Deus o que tem que ser feito. Não quero eu ser aquele a qual está no lugar dele para dizer precipitadamente. E aqui ele continua assim: agora conheço em parte, entenda. Nós que estamos buscando a justiça de Deus, fazer a vontade de Deus, nós conhecemos Deus em parte. Né? Vivemos coisas lindas, coisas maravilhosas. Pois é, essas coisas lindas, essa paz maravilhosa, essa certeza da salvação, sabe? Essa paz e a alegria que nós temos de fazer o bem para o próximo, tudo isso é uma parte, é uma pequena, muito pequena parte do que nós iremos ter lá no céu. E quem está dizendo não sou eu, é o próprio Deus. Entenda que é muito maior a alegria que nós vamos ter no céu. E lá é só alegria. E aí ele fala mais assim: veremos ele face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Entenda. Eu sou conhecida por parte. Eu conheço a Deus uma parte, sabe? Todas as maravilhas que Ele faz na minha vida aqui nessa terra é só uma parte, né? Do que Ele tem de maravilha para mim. Mas entenda, Deus, Ele me conhece plenamente. Ele me conhece totalmente. Mas como nós vivemos num mundo corrupto, como nós vivemos num mundo onde há muita injustiça, muita maldade, e nós estamos aqui para perseverar pela justiça, para perseverar pela salvação, salvação da nossa alma, salvação de muitos, para abrir os olhos de muitos. Entenda que não existe troféu sem luta, não existe um vitorioso sem uma corrida. Né? Na corrida por Cristo, todos somos vitoriosos. Assim Ele nos vê. Mas entenda que tem pessoas que ela olha para ela e ela não vê um vitorioso. Por quê? Porque o inimigo não quer que ela se veja como vitoriosa. Mas entenda, nós somos vitoriosos. E Cristo, Ele manda os filhos dele que são justos para abrir os olhos desses, que quando se olham não se vê como vitoriosos, que quando se olham não se vê numa corrida em busca da salvação, que quando se olham não se vê fazendo justo, aquilo que é certo, porque o inimigo o enganou em algum ponto da sua vida. Entenda o motivo
muitas vezes de você ter se afastado de Deus, o motivo porque você muitas vezes caiu, vamos colocar nesses termos, isso não significa que você está condenado, não. Nunca, jamais. O único que tem o poder e a autoridade para dizer isso é Deus. Ninguém nessa terra tem a autoridade. Jesus, ele não deu essa autoridade. Ele deu a autoridade e o poder para você curar os enfermos, expulsar demônio, para você curar, libertar, prosperar, sabe? Ele te deu o poder para você fazer milagres. Esse poder nós temos. Ele nos deu. Agora, de juiz, de dizer quem vai para o inferno, não. Ele nos mostra que no céu é lugar de justo. Então eu preciso buscar a justiça para eu entrar nesse céu. Mas ele não diz que ele deu poder e autoridade a ninguém para dizer, olha, você vai para o céu e você vai para o inferno. Não. Ele não deu esse poder para ninguém. Porque o poder de ser juiz é só dele. E é só no grande dia, então entenda. Não deixa o inimigo te enganar. Quantos são aqueles que caíram, que erraram, que pecaram e hoje em dia eles acham, não tem mais salvação para mim. Quem falou isso para você? Deus, ele conhece o seu coração. Deus, ele conhece você plenamente. Você pode conhecer ele uma parte, uma pequena parte, talvez nem conheça uma pequena parte. Mas entenda, Deus, ele conhece você plenamente, totalmente. E ele não te deu esse veredito. Sabe por quê? O dia do juízo ainda não chegou. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, se em algum momento na sua vida você pensou que você estava condenado, que não havia salvação para você, se levante, não se engane. Não deixa o diabo te enganar, não. Isso aí é uma parábola que o diabo está querendo inverter. Ele quer que você pense que você é um condenado. E, na verdade, não existe. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A própria palavra diz isso para nós. Entenda. Quando você tem um pensamento assim, você precisa se posicionar. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Enquanto você estiver na corrida, você está vencendo. Enquanto você estiver buscando a justiça, você está vencendo. Enquanto você estiver buscando a Deus, a face dele, o amor dele, você está vencendo. Não ligue para o que os outros vão dizer. Não ligue para o que as pessoas vão dizer. Sabe? Tem muitas coisas que é pura religião. E a religião mata. A religião mata as pessoas. Sabe? Não mata o corpo, mas mata a alma. Com mentiras. Sabe? Tem muitas ditos, né, religiosos que estão matando muita gente. Pessoas estão vivas, mas elas estão mortas. Por quê? Porque ouviram uma palavra de condenação e elas receberam. Entenda. Se você recebe uma profecia, se você aceitar ela, você vai ficar preso a ela. Existem as profecias? Existem. Mas você tem um Deus a qual você vai lá e fala diretamente com ele. E ele confirma para você o que é e o que não é. E uma coisa eu digo para você, ele não vai te condenar. Jesus, ele olhou para uma mulher adúltera, queria ser apedrejada. E as pessoas queriam arrumar alguma coisa contra Cristo. E aí aquele povo chegou e disse, olha, aqui na lei de Moisés, quando uma mulher pega em adultério, ela precisa ser apedrejada. Ela vai ser morta. Na lei de Moisés. E aí eles queriam que Jesus dissesse exatamente que estava certo. Agora nós vamos pegar ele, porque ele vai matar essa mulher. Vamos lá. Estavam tramando contra Jesus. Quando aquela mulher chegou perante Jesus, ele estava ali escrevendo com o dedo no chão. E aí eles falaram, e aí? Aí Jesus levantou e disse para eles, aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Em outras palavras, vocês são santos? Vocês já estão com a coroinha de anjo na cabeça? Então mata ela, atire a pedra nessa mulher. Porque se vocês são santos, vocês têm o direito, então, de apedrejar ela. Mas se vocês também já erraram alguma vez na sua vida,
Vai cuidar da sua vida e deixa a vida dela em paz. Assim eu vejo Jesus, sabe? Em outras palavras, dizendo para aquele povo. E você sabe o que eles fizeram? Cada um largaram sua pedra. Não sobrou nenhum. Ninguém apedrejou aquela mulher. Todos pegaram e foram embora. Deixaram ali as suas pedras. Por quê? Porque todos temos pecado. Mas entenda, pecado confessado é pecado perdoado. E quem perdoa é Deus. Não é homem. É Deus. O véu que separava a gente de Deus, ele foi rasgado. Quem rasgou ele foi Jesus, com a morte dele na cruz. Jesus ressuscitou. E ele foi para o céu e disse, Pai, não tem mais nada que impeça o Senhor de falar com o povo de Deus. Não tem mais nada que impeça o Senhor de falar com o homem. Todo homem está livre para falar com Deus. Nós não precisamos mais ir ao sacerdote para falar com Deus. Não precisamos buscar um outro homem para falar com Deus. Podemos baixar a nossa cabeça, dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. E Ele vai te responder. Deus ele só não responde quando a gente não fala. Quando a gente ora, Ele responde. E então aquela mulher perguntou para Jesus, e agora, o que eu faço? Jesus olhou para ela com um olhar de amor. A plenitude é o amor. O principal que existe em Deus é o amor. Entenda? Jesus olhou para aquela mulher com um olhar fraternal, com um olhar de amor. E ele disse para ela, vai e não peques mais. Ninguém te acusou. Eu também não estou aqui para te acusar. Só vai. Faz mais isso não. E aquela mulher se prostrou aos pés dele, porque ela nunca viu ninguém tratar ela com amor. Entenda, o amor é o maior sentimento. O amor, ele é algo que se coloca acima, sabe, de todas as coisas humanas nessa terra. Através do amor você consegue coisas que não tem explicação. É só Deus. Porque é uma coisa plena que vem de Deus. É um dom que Deus nos dá de amar. Vamos ler aqui no 1 Coríntios, aqui no 13 mesmo, só que aqui no capítulo 4, no versículo 4. Ele nos ensina o que é amor. Ó, versículo 4 ele diz assim, o amor, ele é sofredor, ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você já passou por alguma dessas coisas? Pois é o amor de Deus dentro de você. E é um dom que Deus nos dá. Entenda, no mundo, as pessoas elas acham que elas precisam ser felizes. Entenda, a dinâmica de Deus é diferente. Ah, mas eu só vou viver sofrendo? Não. Nós não vamos viver sofrendo, mas por amor nós vamos sofrer. Aquele que recebe o dom de Deus, esse dom maravilhoso que está cedendo, que lhe excede tudo nessa terra, ele sofre. Por quê? Porque muitas vezes por amor você precisa deixar, você precisa renunciar por amor. Jesus renunciou à glória dele, ele era o próprio Deus. Ele renunciou à glória dele por amor a mim e a você. Ele veio para morrer naquela cruz, para que eu e você pudesse ter liberdade de falar com Deus. Entenda, o amor de Deus no nosso coração, nós não precisamos ficar preocupados para onde nós vamos, no sentido de, se eu fazer alguma coisa de errado, para onde eu vou? Se você fez algo de errado, peça perdão para Deus. Continue fazendo a justiça. Continue praticando o amor. E você pode ter certeza que no grande dia, você vai ouvir de Deus, vinde, amado de meu Pai.
Olha que palavra linda. No grande dia, ele vai dizer para mim e para você: vinde amado de meu Pai. Você o ama e ele te ama. E quando eu amo a Deus e ele me ama, as coisas elas acontecem na minha vida de forma natural. Entende? O sobrenatural na minha vida, ele se torna natural. Ele diz aqui no versículo 13, lá no finalzinho, ele diz assim: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Entenda? Através do amor, nós podemos fazer coisas muito, muito, muito grandiosas. Entenda que esse amor não é algo nosso. E não é algo mundano, não. O amor do mundo é uma paixão louca, sabe? O amor do mundo é algo que, olha, ou você fica comigo, ou você não fica com ninguém, ou você me dá tudo, ou você não é nada, sabe? O amor do mundo não é o amor de Deus. O amor de Deus, ele se alegra com a alegria do outro. Ele não tem inveja, sabe? Ele não diz para ele: olha, mas eu faço isso há 20 anos, há 40 anos que eu faço isso. Isso demonstra a falta de amor. Quando eu quero ensoberbecer em cima de alguém, dizendo quantos anos que eu faço aquilo. Perceba que quando Jesus ele viu Pedro lavando as redes, Jesus virou para ele e disse: por que você está lavando essas redes? Vai mais lá para o fundo. Pedro ele podia ter sido se ensoberbecer. Podia ter dito para Jesus: mas Jesus, eu sou pescador há tanto tempo. O mar hoje não está para peixe, não. Não. Ele não ensoberbeceu o coração dele. Foi por isso que Deus chamou ele. Por isso que Jesus escolheu ele para ser um dos discípulos. Porque Jesus ele conhece a gente plenamente. Ele falou: porque o Senhor está mandando. Eu vou lá. E o milagre aconteceu. Ele encheu o barco de tantos peixes que ele chamou para dividir. Chamou outro barco: vem aqui, vem aqui, vem aqui. Meu barco vai afundar, vamos me ajuda aqui. Joga aí bastante peixe aí no seu barco. É assim que Deus faz na nossa vida, entenda? Deus é amor. E eu e você precisamos amar, como Jesus nos amou. E não se preocupar com um erro, uma queda, não. Peça perdão, se levante, continue fazendo a justiça. A partir do momento que nós nos levantamos e continuemos fazendo a justiça de Deus acontecer na nossa vida, o amor, ele toma conta de tudo. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Pai, muito obrigada, meu Deus. Obrigada por esse amor lindo que o Senhor tem nos ensinado a viver. Oh, Deus, obrigada, Senhor, porque é um dom que o Senhor dá aos que o Senhor conhece. Oh, Deus, que possamos a cada dia conhecer mais o Senhor, Pai. Que possamos a cada dia, Pai, nos encher mais e mais do Teu amor. E que possamos tratar as pessoas com amor. Que possamos, Deus, fazer como o Senhor fez aqui na terra em Cristo, em Jesus. Oh, Pai, o Seu amor, todos os pecadores, de uma forma linda e sobrenatural. Que assim possamos fazer, Deus. Oh, Pai, eu agradeço ao Senhor por tudo. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.